Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, eu quero me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado, trabalho em Portugal com assuntos relacionados à migração. Dito isto, quero dirigir a todos vocês que já são inscritos no nosso canal, que participam do nosso canal, mandando dúvidas, sugestões, mandando críticas, inclusive, do canal, o nosso muito obrigado. Isto faz parte do processo e é através destas informações que nós conseguimos levar até vocês informação. Muitas vezes o que parece óbvio para nós, porque atuamos com este segmento, mas não é óbvio para vocês, então vocês têm dúvidas. E é por isso que nós construímos esta troca de informações que leva ao conhecimento. Como dito, você que está assistindo ao canal pela primeira vez, dá uma olhada aí no nosso histórico, verifica se realmente é do agrado, e se for, temos dois pedidos. Inscreva-se no nosso canal, dê o like aos nossos vídeos, marca o sininho no canal, porque lá no YouTube, porque o canal, cada vez que publica, o YouTube lhe informa. Então você não precisa se preocupar em ficar buscando para ver se há novidades ou não no canal. Para vocês que já são inscritos, já conhecem o canal, já sabem como funciona, tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigado por fazerem parte desta família. Um detalhe, é de graça, nós não cobramos nada pela informação que prestamos aqui no canal. Então, você manda dúvida, dentro das nossas possibilidades, nós pegamos a sua dúvida e respondemos a sua dúvida. É evidentemente que nós não damos consulta aqui no canal. Isto não seria correto, não é correto. Nós estamos aqui para fazer um serviço que pode levar até vocês informação, que não lhes custa nada, nós não cobramos pelo ingresso no canal, para ser assinante do canal. Podemos até criar isto futuramente, porque aí criamos um grupo seleto de pessoas que têm acesso a isto e por pagarem, têm todo o direito de nos mandarem questionamentos e perguntas específicas sobre o seu caso. Aqui nós estamos fazendo isso de forma gratuita. Isto é pro bono, não há custo para você. Então, sinta-se à vontade. Mande suas perguntas, mande seus comentários. Quer mandar aqui aberto no canal? Ok. Eu não quero mandar, poxa vida, eu vou mandar minha dúvida lá no canal. Todo mundo que assiste o canal do seu Renato e vai ver o que eu estou perguntando. Então faz o seguinte, manda aqui embaixo. Ó. Tá vendo o nosso Instagram aqui? Ó? Aqui embaixo, tá aqui na tela. Manda para cá. Manda no direct do Instagram que nós também respondemos para vocês. Tá? Inscreva-se nesse canal do Instagram da mesma forma como você se inscreveu aqui no YouTube e faça lá então as suas perguntas que serão privadas. Essas perguntas que são feitas no Instagram, elas não vêm para o canal do YouTube. Então você não vai ter a sua dúvida, o seu questionamento divulgado. É entre nós, é papo reto. Muito bem, e se o caso já for de um processo, já está em andamento, você quer resolver alguma coisa que caiu numa exigência, seja no CEF, seja na conservatória. Muito bem. Então, nem aqui e nem no Instagram. Manda um e-mail com todo o relato do seu processo para que a gente possa fazer uma leitura. Se for o caso, marcamos uma videoconferência. Vamos então tratar deste assunto. Vamos ver o que pode ou não pode ser feito. Ou simplesmente damos uma resposta para aquele seu questionamento, dentro daquilo que acharmos conveniente. Normalmente, nós tratamos destes processos mediante uma videoconferência, ok? Data, hora marcada, sem problema algum. Pois bem, vamos então à resposta de mais algumas perguntas que nos foram colocadas pelos nossos inscritos aqui no canal e lá vão elas. Aline Tosta. Vamos pegar aqui a pergunta ou o comentário da Aline. Isso já faz 9 dias. Como eu disse, nem sempre nós temos disponibilidade de estar aqui no mesmo dia, na mesma hora para colocar. Este comentário da Aline foi colocado num vídeo chamado Nacionalidade Portuguesa Online, o episódio 492 do canal. Aline fez a seguinte colocação. Esse processo, sendo feito online, agiliza o tempo de saída do documento. Quando ela quer dizer saída do documento, certamente a Aline está nos perguntando se, pelo fato de agora ser possível dar entrada num processo de nacionalidade,
através de uma plataforma eletrônica, isto traz algum benefício, alguma vantagem na tramitação do processo, na análise, nas diligências e tudo mais do processo, em relação aos processos físicos que estão lá há anos para serem resolvidos? Aline, tenho duas coisas a dizer aqui, ou até três. Vamos lá. Primeira delas, o fato do processo ser feito online, ele atualmente foi prometido que até o dia 17 de março seria assim. A partir do dia 17 de março, outros tipos de processos estariam sujeitos a serem aplicados através da plataforma. Neste primeiro momento, apenas 2 tipos de processos de nacionalidade podem ser introduzidos pela plataforma. Seriam por tempo de residência em Portugal, então aquela pessoa que já está aqui há 5 anos ou mais, de residência legal, fazendo todas as provas que são exigidas pela lei e pelo regulamento, então podem utilizar a plataforma. Por tempo de residência é um caso. E aí eu digo o seguinte, nós apenas podemos fazer isto sendo advogado ou sendo solicitador, que é uma outra categoria profissional, também ligada à Ordem dos Advogados, que possuem um certificado, que possuem uma assinatura digital própria, é que podem acessar esta plataforma e dar entrada nestes processos. Ok? Então não é aberto ao público em geral, pelo menos até o momento. A partir do dia 17, prometeram que os outros tipos de nacionalidade também possam ser inseridos através da plataforma. Vamos ver o que vem no dia 17. Minha bola de cristal não está funcionando nesse momento, então eu não sei o que vem, ok? Se vai trazer agilidade e benefício utilizando a plataforma, eu vou dizer o seguinte. O que vai facilitar é o meio de chegar até a conservatória, porque hoje ou vai pelo correio ou vai pela entrega física dos documentos. A entrega física dos documentos requer deslocamento, tempo e requer que quando a pessoa se desloque e tenha o tempo para poder se deslocar, ainda vai pegar senhas. E nem sempre há senhas disponíveis. Às vezes as senhas acabam cedo. Então, se você não madrugar na porta da conservatória, você muitas vezes está sujeito a não conseguir uma senha para ser atendido naquele dia. E aí você perdeu tempo, perdeu o dinheiro do deslocamento, o custo do seu deslocamento, volta para casa para vir lá novamente no dia seguinte dar a entrada no seu processo. Isso é comum aqui. Tá? Então aí eu vejo uma grande vantagem a partir do momento em que nós possamos entrar pelo sistema online. Se isto vai trazer benefício na análise dos processos, eu não vejo por quê. Porque, primeiro, o fato de ele ser online não significa que ele vai furar a fila. Isto seria um absurdo, na realidade. Porque se isto acontecesse, imagina aqueles processos que estão lá em fase de análise, de julgamento, de diligências, de juntada de documentos, há 2 anos, que é o tempo mais ou menos que leva um pedido de nacionalidade, pode levar mais ou menos. Imagine se eu estou entrando com um pedido online na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira agora, e furo a fila de toda aquela gente que está lá há 2 anos. Isto não faz sentido. Então, o que acontece? Facilita o procedimento de entrar com o pedido. Mas ele não vai furar a fila. E nem deve. Se isso acontecer, temos uma falha grave que tem que ser denunciada. Ok? Primeira coisa. Segunda coisa. Entramos com o processo digital, ok? Pela plataforma. Nós, como advogados ou solicitadores, é que vamos ter que assumir a responsabilidade de guarda de todos os documentos que foram inseridos no processo, tá? E esta guarda vai perdurar por anos. Por quê? Se alguma coisa acontecer, imagine que o conservador, no momento da análise desses documentos, ele vai ter uma dúvida. Surgiu uma dúvida qualquer no processo. Ele vai dizer, doutor, me apresente o documento original.
eu tenho então que me deslocar à conservatória, levar o documento original, entregar ao conservador para ele conferir, porque teve uma dúvida suscitada por ele. Ou às vezes até um documento que está faltando e de repente, sei lá, temos que apresentar. Imaginem agora que o processo foi concluído, a nacionalidade foi concedida. Só que por alguma razão lá na frente alguém resolveu reavaliar a nacionalidade então concedida e busca a revogação deste título, porque a nacionalidade pode ser cassada. É óbvio que isso significa processo, um tribunal e tudo mais. Mas neste momento, se não o conservador, mas o tribunal pode dizer, muito bem, doutor, o doutor deu entrada aqui neste processo, o doutor juntou todos os documentos digitalizados, assinou documento por documento com seu certificado digital. Porém, este processo agora está em vias de ser cassado por alguma razão. E eu quero que o doutor me apresente todos os documentos originais que foram inseridos à época. O que eu faço? Eu vou pegar minha pastinha de documentos e vou entregar então ao conservador ou ao tribunal. Portanto, isto significa que as conservatórias vão deixar de ser responsáveis pela guarda daquela infinidade de documentos, que eu só imagino quanto de documento não tem dentro desta conservatória. E esta responsabilidade passa a ser de quem? De quem inseriu o processo, ou seja, o advogado ou o solicitador. Portanto, nós estamos assumindo a partir de agora uma responsabilidade muito grande em termos de guarda de documentos originais. Como qualquer advogado que faz processo eletrônico no judiciário aqui, ou seja, lá no Brasil, inclusive, é assim, eu tenho que ter a guarda dos originais, por um lapso de tempo que a lei determina. Imagina se me acontece alguma coisa, sei lá, pegar fogo aqui no prédio. Como é que eu vou resolver este assunto? Porque a conservatória, a esta altura, lavou as mãos. E a responsabilidade veio para o lado de cá. Nós mandamos o arquivo digital e ficamos com o original. Então, é bom, por um lado, e eu não sei até que lado é bom eu ficar com toda esta responsabilidade. Se não é melhor eu encaminhar todos os documentos originais para lá e eles que façam a guarda. Percebeu? Pois bem, vantagens não vejo. E se houver, são ilegais, porque furaram a fila. E isto não pode acontecer. Perfeito? Vamos ver se eu tenho mais uma aqui que eu vou responder rapidex. Vamos ver aqui. Doutor, preciso fazer um agendamento. Alex Proietti. Alex, uma resposta rápida aqui, já faz 13 dias que você mandou isso, mas, como eu disse, nem sempre nós temos disponibilidade. Preciso fazer um agendamento a título excepcional. Pode me informar se está sendo demorado? Alex, desculpa. Agendamento a título excepcional, então tens que ir diretamente ligar para o CEF, expor a situação e verificar qual é o caso específico, até porque aqui não diz também o que é, e também concordo que talvez não queiras expor. É por isso que eu digo, quando vocês têm situações deste tipo, mandem aqui, ó, manda no direct. Aqui talvez a gente consiga responder e você não fica exposto, como é o caso aqui do canal do YouTube. Então pode ser que é demorado, pode ser que não é, não sei do que se trata, não tenho como avaliar. Lamento, mas não tenho resposta para você. Tá? Não tem como, eu não sei nem do que se trata, porque você não passou informação suficiente para isto. Que mais? O que para indianos, paquistaneses ou bangladeshes do Nepal? O governo promete regularizar. Gente, tá aí o mutirão, né? O mutirão do CEF que foi feito, o governo está usando as estruturas que usou para os ucranianos e que usou para o pessoal do Brexit para facilitar a vida. Vai ser criado um portal, vocês vão poder inserir informações, vão poder inserir dados, vão ser atendidos com uma preferência, tá? Tudo o que está lá pendente de 2021 e 2022 vai ser dado prosseguimento. Vão receber um provisório e que até final do ano deve se resolver para um definitivo. Pronto, é isto. Então, perceba, as coisas estão andando, não é?
Vamos ver outra que temos aqui. A senhora Antônia F. Francisco. Olá, bom dia. Sou esposa de um cidadão português. Estou viajando sozinha, indo ao encontro do meu esposo em Portugal. Como deve ser o meu procedimento no aeroporto, na imigração? Senhora Antônia, caso a senhora não tenha vindo ainda para se reencontrar com o seu esposo aqui em Portugal, o que talvez pode ter acontecido pela demora e tal, mas eu vou usar o seu caso como exemplo. O que acontece? A senhora casou com um cidadão português. Portanto, seja casamento no Brasil ou seja um casamento celebrado em Portugal. Não sei porque aqui não fala. Simplesmente diz que a senhora é esposa de um cidadão português. Se casou fora de Portugal, o que a senhora precisa trazer para a imigração? Basicamente, todos os documentos de uma pessoa normal quando viaja, tá? De um turista convencional, e, além disto, traga uma cópia apostilada da sua, apostilada, legalizada, porque às vezes pode não ser país que faça parte do Acordo de Haia, então vai ter que passar por um outro procedimento que venha a substituir a apostila de Haia, mas enfim, aproveite e traga este documento, porque é ele que vai comprovar que a senhora é esposa de um nacional português, digo aqui entre aspas, um europeu. E segundo as normas da União Europeia, quem é membro, né, desta família de um europeu, no caso a esposa, não pode ser impedido de adentrar em Portugal. Lembram da época da pandemia? Lá 2019, 20, 21, aquela confusão toda? Pois bem, quem era casado com um europeu, quem era filho de um europeu, ou quem era pai ou mãe de um europeu, podia entrar. Por quê? Porque não se permite que a família, que aquela célula família, seja desmembrada. Então, pode entrar. Então, a senhora, vindo com a comprovação de que é casado com um português, no seu caso específico é português, não deverá ter, não poderá ter nenhum tipo de impedimento por questão da entrada. Não é nem como turista que a senhora está vindo. A senhora está vindo para quê? Para ver o seu esposo, é seu familiar. Ok? Primeira coisa. Segunda coisa. Se a senhora é casada com um cidadão português, a senhora pode, estando em Portugal, procurar a sua legalização, caso a senhora queira residir aqui ou não. Aí é uma questão que vocês vão ter que decidir, porque ninguém é obrigado a morar com o seu cônjuge aqui em Portugal. Vocês podem ser casados normalmente, mas você tem uma vida aqui, ele tem uma vida aqui, a senhora tem uma vida, sei lá, no seu país de origem, e de tempos em tempos vocês se visitam. Isso é normal hoje em dia. Mas o que a senhora precisa para ter esta facilidade na entrada e saída? E cada vez vão ter que trazer a sua certidão de casamento. Fazer o título de residência de familiar europeu, que é feito no CEF, depois vai ser feito no outro órgão que for criado a partir do final de março, e este título tem uma validade de 5 anos. Então não é uma coisa que se renova de tempos em tempos. E a senhora é familiar do europeu, a senhora entra tranquilamente, a senhora entra normalmente. Não há com que se preocupar pelo fato de ser casada com um europeu e, em particular, um português. Agora, como eu disse, não deixe de fazer a sua regularização pelo artigo 15. Isso é importante, tá? Porque este artigo 15 da lei específica que trata destes casos lhe permite entrar e sair de Portugal com maior frequência. Tá bem? Gente, por hoje é isto. Eu vou encerrar por aqui. O nosso vídeo de hoje é um pouquinho mais curto em relação aos demais, mas, de toda maneira, foi para esclarecer aquilo que nos trouxeram aqui no canal. E como dito, canal, Instagram ou e-mail, contato@portugallegal.com.br estão ao vosso dispor para trazer informação, para trazerem perguntas, para trazerem dúvidas. Perfeito? Senhores, um grande abraço a todos, uma excelente semana e até a próxima, que seja breve.